A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Bendito seja Deus! Aleluia! Agora, eu quero a atenção de vocês para algumas coisas que eu disse. O Senhor nos deu um trabalho para fazer, um ministério, para levarmos adiante. Um serviço. Como nós fazemos o que devemos fazer? Quando, se olharmos para o cenário, para o crescimento no ministério, crescimento espiritual, crescimento dos milagres, em nossas cidades, causar o impacto necessário em nossas cidades, causar o impacto necessário. Eu quero que você guarde as minhas palavras. Eu disse o impacto necessário. Não apenas o impacto, mas o impacto necessário. Então, causar o impacto necessário em nossas cidades. Existem algumas coisas que precisamos entender e sobre as quais temos que ter clareza. Uma delas é o mistério do crescimento. É um mistério. Mas não é um milagre. Quando as pessoas não entendem isso, ouçam-me bem hoje, porque o que eu estou compartilhando aqui vai ajudar você em todas as áreas da sua vida, é muito importante. Quando as pessoas não entendem estas coisas, elas se sentem escanteadas, se sentem, como se talvez isso não seja para elas. Talvez algumas pessoas são escolhidas para serem bem-sucedidas, enquanto algumas não são escolhidas para serem bem-sucedidas. Agora, para ser claro, o sucesso é relativo. Mas todos fomos escolhidos para sermos bem-sucedidos. Cada um de nós foi escolhido para ser bem-sucedido. Não existe alguém que foi escolhido para não ser bem-sucedido. Todos fomos escolhidos para sermos bem-sucedidos. O sucesso é o nosso direito de nascimento. É uma das verdades fundamentais que cada filho de Deus sábio deve reconhecer e viver por ela. O sucesso na vida é um direito de nascimento. Quando você se torna um cristão, quando você recebe Cristo em sua vida e nasce de novo, você recebe a vida da natureza de Deus no seu espírito. A partir daquele momento, você se tornou o filho do sucesso, determinado, projetado e programado para alcançar o propósito de Deus. A única coisa que fica entre você e este sucesso definitivo e absoluto é você mesmo. Nada fica no seu caminho a não ser você. E quanto mais rápido você aprender a sair da frente, melhor. Existem ferramentas que são dadas a nós para conquistarmos esta vida bem-sucedida e brilhante que Deus nos deu. Existem ferramentas. Ele nos deu uma vida para vivermos. E nos deu um destino para o qual devemos avançar. Nos deu responsabilidades
para levarmos adiante, um trabalho para fazer, e nos deu as ferramentas para as conquistas neste trabalho. Ele fez isso. Uma vez que você toma posse desta verdade, você está pronto. Você pode abordar tudo o que você faz com este entendimento. Você pode abordar tudo o que você faz com este entendimento. Chamamos de uma necessidade requerida. Então eu disse que o crescimento é um mistério, mas não é um milagre. O sucesso é um mistério, mas não é um milagre. Primeiro, vamos definir um milagre, para que possamos entender quando dizemos que o crescimento não é um milagre, embora seja um mistério. Por exemplo, todos vocês sabem como ficaram grandes. Você nem sempre foi tão grande assim, mas você sabe o que você fez para ser grande? Você comeu as coisas certas e ficou grande. Se não tivesse comido as coisas certas, nunca teria ficado grande. Então você sabia que tinha que comer a comida certa. Tinha que ter a dieta certa para crescer, para ficar grande como ficou. Então isto não é um milagre. Mas há um mistério nisso. E embora você esteja comendo, e com todas essas coisas que você entende sobre crescimento, existe um porquê que você não entende. Por exemplo, o porquê da divisão e multiplicação celular. Por que essas células continuam a ser consistentes? Significa que há leis que você chama de leis naturais além do controle do homem. Você não pode controlar como as células do seu nariz vão crescer e se multiplicar para que não se tornem olhos. Você não pode controlar isso. Mas você apenas sabe que esse nariz que você tem agora não era assim 20 anos atrás, certo? 40 anos atrás. Sua cabeça era menor. Muitos anos atrás. Você era uma criança. Muitos anos atrás. Então é um mistério como coisas assim aconteceram, mas não é um milagre. Porque um milagre é a intervenção sobrenatural no mundo natural, além e fora da influência ou dos ditames das leis naturais. Isto é um milagre. É uma intervenção sobrenatural no esquema das coisas, de tal forma que é além e fora do funcionamento das leis naturais. Então, embora você tenha estudado leis naturais e princípios naturais, e possa entender como tudo isso funciona, quando um milagre acontece, é inexplicável. Então dizem, não podemos explicar, não sabemos porquê, não sabemos como, mas aconteceu. Por isso que dizemos que é sobrenatural, é além do natural. Quando nós entendemos que o crescimento não é um milagre, então isso nos deixa pensando. O crescimento não é um milagre. Pode haver milagres no crescimento. Milagres podem acontecer. Mas o crescimento por si só não é um milagre. Então, se você está orando por crescimento, pode ser que esteja fazendo a oração errada. Pode ser que haja um tipo diferente de oração para você fazer. Sabe, tem uns irmãos bem grandões aqui. Temos o Titi aqui. Ele é bem grande e ele não sabia que eu ia me aproximar, então ele ficou um pouco assustado comigo. Agora, a mãe deles pode dizer a vocês que elas não oraram para que seus filhos fossem grandes. Só os alimentaram. Eu estou certo? Só alimentaram você.
Foi isso que fizeram. A mãe deles não orou. A sua mãe orou para você ficar grande? Certamente não, ela só lhe deu comida. E funcionou. Agora, eu não sei exatamente que tipo de nutrição a sua mãe te deu. Não tenho certeza do que aconteceu. Mas, veem, não seria um milagre ele ficar grande assim? Talvez não soubessem lá atrás. E acharam que era necessário um milagre para ele, sabe, sair desse tamanho? Não tem milagre nenhum. Aleluia. É verdade. Então vamos ter o entendimento de que o crescimento é um mistério, como a vida é um mistério. Ok, sim, ela é. A vida é um mistério porque há tanto que não se entende sobre a vida. E Deus é responsável, então tem esse ser sobrenatural, que chamamos de Deus e está por trás, de coisas que nunca conseguiremos explicar, todos os detalhes. Mas, deixa eu ler uma coisa que eu acabei de escrever para ver se vocês conseguem copiar. Eu escrevi aqui, crescimento. Coloque aí entre parênteses, espiritual e numérico. O crescimento é o resultado da aplicação correta de princípios e meios revelados. Vou dizer de novo. O crescimento é o resultado da aplicação correta de princípios e meios revelados. A aplicação correta. A aplicação errada traz problemas. Mas é a aplicação correta, o resultado da aplicação correta de princípios e meios revelados. OMPQVCA. Os meios pelos quais você conquista algo. Você precisa tomar posse disso, é muito importante. O crescimento é a aplicação correta de princípios e meios revelados. O que significa que se eu conheço os princípios e aplico os meios de acordo com a estrutura apresentada pelos princípios corretos que foram revelados, se eu apenas aplicar os meios corretos, eu vou crescer. Agora, vamos ver isso. Suponha, sabe, a Bíblia, quando Deus estava lidando com os filhos de Israel, ele estava lidando com fazendeiros, ok? Então, ele usou muitas expressões que eram facilmente entendidas por fazendeiros e pescadores. Vamos supor que a todos nós fosse dado um terreno, uma propriedade, e nos dissessem para cultivarmos um jardim. Dissessem para cada um de nós cultivarmos um jardim. Suponha que o pastor Ati ficasse tão grato a Deus por esta propriedade que foi dada a ele, e ele dissesse, ó Deus, eu ordeno que eu ordeno que mangas, eu ordeno que bananas cresçam nesse terreno. Eu recebo. Eu te garanto que ele morreria de fome. Porque ele não vai estar operando ou aplicando princípios e meios revelados. Embora esteja orando. Ele pode orar o quanto quiser. Mas, se o pastor Shidi não orar e for para a loja de sementes
e coletar sementes, e voltar, e semear, depois de arar a terra, cultivando a terra com muitas sementes, e se ele não orar a Deus ao pôr essas sementes na terra, e se ele começar a cuidar dia após dia, dia após dia, dia após dia, algo vai acontecer. Se ele precisa de alguma oração, talvez seja por apenas uma questão. Se não houver água, e ele diz, ó Deus, nos ajude com água. E se ele aprender um pouco mais, logo vai descobrir que não precisa orar para que Deus envie água. Ele, na verdade, pode encontrar água no seu jardim. Como alguns de nós, sabe, quando não tínhamos geradores? Eu lembro lá atrás, naqueles anos, quando a força caía, quando faltava energia e o microfone desligava porque não havia eletricidade. Então, no domingo, eu sabia que eu tinha que orar e repreender o demônio do apagão. Entende? Então a gente teve que reconhecer esse tal de demônio do apagão. Todo mundo que vinha para a igreja, eu oro em nome de Jesus, eu vou contra todo o demônio do apagão. E de todo o meu coração eu oro e declaro em nome de Jesus que nenhum demônio vai fazer nada contra a energia. Eu via um demônio naquilo. Quando eu tinha dinheiro suficiente para comprar um gerador, aquele demônio foi embora para sempre. Eu não precisava mais expulsar nenhum demônio. Foi embora. Então eu encontrei formas diferentes de expulsar demônios. Então o demônio do apagão só precisava de um gerador de energia. E foi embora. E quando tínhamos um telhado ruim, não havia cobertura suficiente. Quando ficava um monte de gente para fora, na entrada ou até mesmo nas ruas. Oh, como eu orei aos domingos para que não chovesse. Eu orava. Não vai chover porque a chuva parava ao culto. E uma vez que tínhamos um bom telhado, eu parei de fazer aquela oração. Eu comecei a orar por outras igrejas que não tinham um bom telhado. Então você não sabe quanta oração há para expulsar espíritos de escuridão e espíritos de falta de eletricidade. Eu sei, o nome é longo, é demônio da falta de eletricidade. Sabe, imagine quantas igrejas estão expulsando esses demônios todo domingo. Até que conseguem o gerador. Essa oração para. O que eu estou dizendo? O entendimento de princípios revelados. O crescimento não é um milagre. Quem quer que cresçamos mais do que Deus? Ele já deu sua palavra, ele disse, vão e o quê? Multipliquem-se. Sua palavra já saiu. É uma lei espiritual, já foi dita. Multipliquem-se. Então a Bíblia diz, e Deus os abençoou. Sabe o que isso significa? Significa que Ele os capacitou com poder, habilidade. Diz que Deus os abençoou, os pôs no mundo, os abençoou, os pôs no mundo. Encheu eles de poder, os encheu de habilidade, os enviou para o mundo. Eles são uma revelação do seu caráter. Eles são a revelação da sua habilidade. Eles são a revelação da sua graça, são a revelação da sua vontade. Porque voltaram para orar, para que Deus os ajudasse a se multiplicarem. Crescimento, diga a seu vizinho, não é um milagre. Diga de novo. Quer seja, não importa que tipo de crescimento. Você está me ouvindo? Não importa que tipo de crescimento, a palavra crescimento envolve tudo ao seu redor. A Bíblia diz, e Deus os abençoou. Ele os abençoou. Ele os abençoou. Sabe o que isso significa? Depois de os criar, Ele os abençoou e os enviou. Ou seja, Ele os tornou bem-sucedidos e os enviou. Então eles são o pacote do sucesso prestes a acontecer. Aonde quer que vão, apenas acontecem. Entende? Ele os abençoou e os enviou. Então Deus não está esperando que eles sejam bem-sucedidos para lhe dizer, uau, eles são um sucesso. Não! Ele os encarregou para serem bem-sucedidos e os enviou.
Quantos dos nossos cientistas, quantos grupos militares no mundo vão enviar um míssil esperando que ele seja coordenado e funcione? Eles sabem de tudo antes de enviá-lo. Por que você pensa menos de Deus? A coisa toda está programada. Já se sabe como funciona. Tudo está programado para funcionar antes de ser enviado. Já era considerado um sucesso antes de lançá-lo. Por que você acha que Deus lhe enviaria para o mundo? Para esperar, para ver se você seria um sucesso ou não. Antes de você ser liberado, todas as coisas foram reunidas. O único problema que você tem, se você tem algum, é a sua mente. Sua mente, eu ainda vou falar da mente. Esse é o único lugar em que há problema. E ao mesmo tempo, a mente é uma ferramenta. Uma vez que você entende isso, tudo muda. Sua mente é uma ferramenta. Olha para cima. Viu como sua mente ajudou? Sua mente definiu para onde você ia olhar. Controlou seus olhos para olharem e levantou sua cabeça. Não disse levante a cabeça, disse olhe para cima. Por que você levantou? Sua mente sabia como coordenar tudo, levantar a cabeça. Isso foi a sua mente? A forma como sua mente agiu agora. Você usou sua mente, coordenou ela. O quão rápido isso foi? Diga, eu estou no controle da minha mente. Você percebe que muita gente não sabe disso? Dizem, não sei por que essas coisas vêm para minha mente. Não sei por que eu estou com medo. Não sei por que tudo isso vem para minha mente. Elas querem que, sabe, é como aquele demônio. O demônio do apagão, você entende? Enquanto a pessoa acha que é um milagre, fica procurando alguém que possa controlar a mente para ela. Eu não sei por que isso vem para minha mente. Eu não sei por que isso está na minha mente. Eu não sei por que minha mente é assim. Eu não entendo por que a minha mente age assim. Diga, pare. Diga à sua mente, Mude o seu pensamento. Mude o seu pensamento. Você ainda está aqui. Diga, eu estou no controle da minha mente. Mais uma vez, eu estou no controle da minha mente. Veja, eu ando assim. Hã? Minha mente está operando, minha mente está aqui. Eu entrei nesse salão com a minha mente. Vocês estão me ouvindo? Você está sentado aí por causa da sua mente? Com a sua mente você entendeu e coordenou o seu corpo para se sentar, por isso você ainda está sentado. Por que eu estou sentado? Há muitos lugares em que a mente fica dizendo... levante, levante, levante. Vai, levanta, levanta. Vai, levanta. Alguém me disse que uma vez estava sentado ouvindo a mensagem e a mente dizia, sai correndo, foge correndo. Então, e lógico, ele não fugiu. Mas a pessoa estava ali sentada com dificuldade e não sabia como continuar lidando com aquilo que estava ouvindo. Foge, foge, foge correndo. Mas ele não fugiu. Mas ele sabia que estava prestes a fugir. Mas por que ele não fugiu? Porque ele, dentro da mente dele, com a própria mente, ele pensou, olha, se eu tentar fugir, até atravessar esse lugar inteiro vai ser difícil. Então ele discutiu o caso com a sua mente e permaneceu ali. Diga, eu estou no controle da minha mente. Ei, sua mente é uma ferramenta importante. Certo. Agora vamos bem devagar. O que dizemos que o crescimento é? O crescimento é o resultado do quê? Hã? Crescimento é o quê? A aplicação correta do quê? O crescimento é o resultado do quê? Dos princípios e meios revelados. Agora, muito próximo a tudo isto, eu escrevi outra coisa aqui. Deve-se notar, no entanto,
que nem o crescimento nem a colheita, deve-se notar, no entanto, que nem o crescimento nem a colheita resultarão alguma coisa sem a bênção e a vontade de Deus. Então, eu preciso explicar isso. Eu disse, deve-se notar que nem o crescimento nem a colheita resultarão em alguma coisa sem a bênção e a vontade de Deus. Agora, sabe, tem muita gente que ficaria muito feliz com essa última porque pensam, isso traz um equilíbrio, sabe? Equilíbrio, eles dizem, sabe por quê? Eu nem precisava ter escrito isso, mas escrevi por causa delas. E eu quero explicar o que é isso. Isso nem precisa ser considerado porque já foi feito, isso já é história. Eu acabei de dizer, é mais do que a vontade de Deus, Ele já quis. Ele já deu a bênção, cabe a nós observar se vamos fazer ou não. Mas se eu não dissesse isso, os religiosos iam pensar, mas e a soberania, e se Deus quiser, e se Deus não quiser? Mas Deus já fez tudo isso antes de eles nascerem, eles só não sabem. Agora, em linha com isso que eu pus aí, eu pensei que talvez você quisesse ouvir um pouco mais sobre isso. Eu escrevi nem crescimento nem colheita. O que eu quero dizer? Eu estou tentando comparar duas coisas. Estou tentando comparar o desenvolvimento do grão para a colheita com o crescimento que queremos. Imagine o seguinte. Você tem, digamos, grãos de arroz ou milho. Você sabe que se você semear estes grãos, você terá uma colheita. Tudo que você tem que fazer é pôr no ambiente correto, tem que se assegurar de tratar aquele solo, preparar o solo para receber o grão. Você prepara o solo. Se você não preparar o terreno, você pode não ter uma boa colheita. Veja, estamos falando sobre princípios revelados. E veja só, estudamos mais e mais com o tempo sobre como melhorar a colheita. Estudamos mais e mais com o tempo como melhorar a colheita, como ter uma colheita melhor. Então melhoramos o ambiente da semente. Hoje em dia chegamos ao ponto de desenvolver nossas sementes, mudando elas para nos darem, entre aspas, melhores colheitas. Aspas, porque vocês sabem, há muita discussão sobre isso. Mas o ponto é, se o homem sabe que pode fazer uma coisa dessas, no mundo natural, o que te faz pensar que não é assim no reino espiritual? É sim. É sim. O que significa? Eu estou tentando te fazer entender o que eu digo. Sabe, às vezes você me ouve dizer, não importa onde eu esteja, eu cresço. Eu serei um sucesso em qualquer lugar. Isso é por causa deste ponto que mencionei. Porque eu sei que o crescimento não é um milagre. É o resultado da aplicação correta de princípios e meios revelados. Então eu ando dentro desses princípios e aplico esses meios e eu vou crescer! Venha o que vier! A questão é, você realmente quer isso? Sabe, você tem que querer o sucesso. Você tem que querer o sucesso para ser bem-sucedido. O sucesso não é um acidente. Tanto quanto não é um milagre, não é um acidente. Não acontece por acidente. Não acontece assim, eu nem queria que acontecesse e aconteceu. Não. 1000 vezes não. É a aplicação, o resultado da aplicação correta. Então há um trabalho. Há um esforço bem direcionado. Há um esforço. Você tem que fazer algo sobre isso, não vai acontecer por si só. A questão é que, sabe, realmente a maioria das pessoas elas não são contra fazer algo, não são contra o esforço. O problema é que não sabem o que fazer.
Então fazem a coisa errada, têm o resultado errado e se perguntam por quê. Então estão dispostos a trabalhar, dispostos a fazer algo, só não sabem o quê. E é aí onde tudo isso entra. E se derem ouvidos a isso, serão bem-sucedidos. Se ouvirem. Glória a Deus. Ok. Então você pegou esse ponto, você realmente pegou esse ponto? Você entendeu? Ok, então vamos para o próximo ponto. Então, tendo entendido essa questão muito simples sobre o crescimento, e que tudo o que você precisa fazer é aplicar os princípios e meios corretos, a questão seria: quais são estes princípios e meios? Eu disse algo. Eu disse que eles são princípios e meios revelados. Essa é uma das razões pelas quais entender a palavra de Deus é tão vital, porque na palavra dele estão estes princípios e meios revelados. Aleluia! Ele nos mostrou o que ele fez para ter crescimento. Ele nos mostrou o que fazer para ter crescimento. Está revelado em sua palavra. E aqui temos outra coisa que é muito importante conhecer. As formas de Deus são simples, não são complexas. As formas de Deus são simples. Para ser muito bem-sucedido, os princípios são muito simples. Repita, os princípios são muito simples. Veja, algumas coisas que, sabe, quando eu era bem jovem, particularmente na minha adolescência, eu era levado, sabe, através do Espírito de Deus a fazer. Embora eu não entendesse muito bem aquilo, eu me pegava fazendo. E uma das razões disso acontecer era por causa de algo que Jesus disse. Naquela época eu agarrei algo que Jesus disse e isto causou um impacto no meu espírito. Eu segui aquilo e eu acredito que essa é uma das razões pelas quais Deus me revelou tanta coisa quando eu era jovem. Jesus disse: benditos os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Esta passagem capturou a minha atenção no meu espírito. Ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Eu nem estava... Sabe, a minha mente nem ia para a questão da justiça, para a definição de justiça e por aí vai. Isso não era o que eu considerava importante. O que era importante para mim, naquela época, era bem-aventurados os que têm fome. E eu escrevi no meu diário, bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão saciados. Porque na minha mente de jovem, eu sabia que se eu tivesse fome e sede por cura, eu acharia. Se houvesse fome ou sede por qualquer bênção de Deus, Jesus queria dizer isso. Bem-aventurados os que têm fome. Então eu disse, a chave então é a fome. Então eu disse para mim mesmo, na minha mente de jovem, não se para um homem faminto. Eu tinha fome. Era isso. Naquela época eu não sabia que era uma chave tão importante. Eu só achava que tinha achado algo a que Jesus tinha a obrigação de responder. Eu pensava assim. Eu achava que ele tinha a obrigação porque tinha dito quem tem fome será saciado. Então eu pensei, sim, eu tenho fome. E eu realmente tinha muita fome. Oh, como eu tinha fome. Oh, Deus, como eu tinha fome. Há uma passagem que eu posso ler para vocês, que vai ajudar vocês a entender o estado da minha mente naqueles anos. E quer saber? Eu ainda sou assim. Vê, mas me ajudou a começar cedo. Quer que eu leia para você? Livro de Salmos. Sabe, foi mais tarde, à medida que os anos passavam e eu comecei a estudar as Escrituras, que eu descobri que
Na verdade, havia princípios que eram aplicáveis de qualquer forma, em qualquer tempo, para qualquer coisa. E eu descobri que Deus não tinha que fazer acontecer. Eu podia criar as circunstâncias em qualquer momento. Oh, meu Deus, é como no mundo de hoje. Muitas cidades e nações que não ficam pensando, terá uma seca. Lá vem a estação das secas. Eles não se importam, sabem exatamente o que fazer para que a colheita venha. Não importa se a estação é de chuvas ou de seca, não se importam com isso. Sabem o que fazer para que a água entre. Sabe, eles têm estufas, eles têm... Veja, pense nisso. Eles conseguem criar a atmosfera. Eu descobri o que aconteceu quando o Espírito Santo veio. Podemos ter a vida de Deus em qualquer momento, em qualquer lugar. Não é de espantar que a Bíblia fale de tempo de semear e colheita. Não diz tempo de colher. Diz tempo de plantar e colheita, não tempo de colher. Na versão em inglês, em português, sementeira e ceifa. Tempo de plantar e colheita. Aleluia. Então quem decide quando é o tempo de plantar? Você, o semeador. Deixa eu ler para você essa passagem, é Salmo 63. Eu disse que essa passagem vai trazer uma ideia do meu coração, do meu espírito, naqueles anos de algo que eu me apropriei. Entende? Salmo 63, verso 1. O salmista diz, ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. Minha carne te deseja muito. Em uma terra seca e cansada onde não há água, para ver teu poder e tua glória, como te vi no santuário. Esse era o meu clamor. Eu tinha sede de Deus. Eu tinha fome de ver o poder e a glória dele. E quando eu li como te vi no santuário, sabe, para mim, era aquele santuário no reino do Espírito, onde eu podia ver o que Jesus fez, onde podia ver o que o Espírito Santo fez, ver o que o reino de Deus deveria ser. E a glória que eu via no reino do Espírito, quando eu olhava para a minha cidade, olhava para o meu mundo, o meu ambiente, onde eu estava, aquilo não era o mesmo e eu dizia, ó Deus, eu tenho fome de ver seu poder e sua glória, como eu te vi no santuário. E nas minhas orações, era difícil ficar quieto. Uma vez que eu ficava só, a minha alma clamava a Deus. Muitas vezes eu sou assim hoje. Dificilmente se passa um dia sem que lágrimas e lágrimas desçam dos meus olhos, eu nem sei porquê. Eu apenas estou ali e no dia seguinte, os olhos cheios de lágrimas. E eu estou orando, sabe, derramando palavras para Deus. E você diz, Pastor Cris, mas o que você quer ver? O que vem à sua mente? Bem, se eu não puder responder essa pergunta, eu não me preocupo. Entende? Às vezes eu não sei dizer exatamente o que é isso, o que é que eu desejo, e eu continuamente vocalizo estas coisas de Deus. É a glória da justiça dele. Eu quero explicar isso porque eu não quero que vocês entendam errado. Por exemplo, quando você ora, por que ora? Quando você quer crescimento na sua igreja, por que você quer isso? Quando eu oro a Deus, eu quero que o meu coração esteja sem nenhuma ambição. Estes são meus clamores. Quando eu oro a Deus, eu digo, querido Senhor Jesus, que não haja nenhuma mistura no meu coração, que não haja nenhuma ambição carnal, nenhuma ambição de ser nada, só a sua justiça cumprida. É isso que eu peço a Deus. Nenhum sonho, nenhuma ambição. Se você vai me impulsionar a conquistar algo, que seja porque você quer, nunca o meu sonho, nunca a minha ambição. Essa é a minha oração, sabe? Então, às vezes, eu, talvez lendo, meditando, sabe, às vezes tentando dormir, chorando, eu não sei, por alguma razão.
Isso toma o meu espírito. Simplesmente agarra o meu espírito. Por que você prega? Por quê? Por que quer fazer esse encontro? Por que quer fazer isso? Por que quer fazer aquilo? Eu estou sempre interessado em que Deus nunca permita que seja sobre minha personalidade e reputação, nada disso, que eu veja apenas você. Este é o meu clamor, é o que me faz chorar todo dia. Sabe, dificilmente um dia se passa em que eu não me pego chorando em oração. Vê, porque eu sei que não há nenhuma conquista neste mundo que signifique alguma coisa para Deus. E eu sei. Até a salvação de almas sobre a qual falamos, quem fez isso? Você? Deus fez. Ele fez. Então, nós devemos ser preparados por Ele como instrumentos para a sua vontade. Instrumentos para a sua vontade. De forma que, sabe, quando oramos e queremos a salvação de almas, que seja a voz do Espírito, que seja o desejo de Cristo, que esteja operando através de nós, o mesmo que enviou seu Filho para morrer, para que fôssemos salvos, que seja o desejo dele correndo através de nós. Então, às vezes, sabe, quando estou orando sobre talvez salvação de almas, nações, pensando sobre tudo isso, a orar, o meu coração talvez esteja carregado sobre algo, e eu digo, Deus, você está me fazendo orar por pessoas, porque você ama pessoas. Como Deus nos ama. Sabe, você está me fazendo orar. Eu não estou orando porque eu gostaria de orar por isso. Eu posso ver que esta é a sua justiça operando através de mim. Eu posso ver que você está me fazendo orar. Uma oração que você quer responder? Quão grande és tu? Sabe, e o meu espírito se eleva a Deus em louvor, porque eu fico maravilhado por Ele ser tão bondoso ao agitar o meu espírito para fazer algo que é certo, muito além de mim. Aleluia! Irmãos e irmãs, não sejamos carregados pelos sonhos do mundo e suas ambições, porque são infrutíferas, vazias, não significam nada. Sejamos resolvidos para que os propósitos de Cristo sejam cumpridos em nós. Sejamos o braço estendido dele para nossas cidades e nações. Este é o único fundamento, de forma que a sua oração seja aceitável a Deus, seus desejos sejam aceitáveis a Deus, seu ministério, quer você esteja ministrando na igreja ou para pecadores, seja aceitável a Deus. Porque no final de todas as coisas a Bíblia diz que todas as obras serão testadas com fogo. Diz, se todas as obras de um homem forem queimadas, ele sofrerá perdas. Embora ele mesmo seja salvo, ainda que como alguém que foge das chamas. Você ainda está aqui? Sabe, às vezes nós estamos saindo de um grande ajuntamento, de uma enorme cruzada ou conferência, e eu estou saindo dali. O que passa na minha mente? Quando eu olho para as multidões, naquele momento eu não estou pensando de jeito nenhum, ó Deus, faça alguma coisa aqui. Oh, 1000 vezes não. Isso não passa pela minha mente. Eu penso em outras coisas. Você ainda está aqui? O que nós queremos ver em nossas cidades? Se você é um verdadeiro ministro de Deus, se você verdadeiramente é enviado por Deus, eu te digo o que você vai querer ver na sua cidade. Mas se você é egoísta, com ambição própria, seus desejos serão diferentes. Vai procurar outras coisas. Olhe para sua cidade. Você percebe que Deus pode usar você? Quando eu digo Deus pode usar você, por favor, não fique olhando para... Sabe, a coisa mais importante em Deus nos usar
não é se somos o instrumento exterior que os homens veem. Por exemplo, eu estou aqui em pé, ministrando para vocês, pregando para vocês, ok? E esse homem exterior que você vê se torna algo para seguir, para ser estimado. É mais do que isso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou olhando para a lei de causa e efeito. Esse é um dos princípios e ainda falaremos de princípios revelados. Eu não tinha listado isso, mas já que mencionei, você pode anotar para o caso de não mencionarmos de novo. Mas quando falamos de princípios revelados para o crescimento, esse é um deles. E você tem que saber a lei da causa e do efeito. Anote aí, falaremos disso. Então, o que você quer ver em nossas cidades? Sabe, Deus pode te usar, mas o importante é dar à luz a vontade de Deus naquela cidade. E eu uso a palavra cidade aqui para me referir a qualquer que seja o meio ambiente que você crê que o Espírito de Deus te ajudou a capturar em seu espírito. Seja um estado inteiro, seja um bairro, seja um campus, o que quer que seja, eu estou usando o termo, a palavra cidade. Pode ser uma nação inteira, eu vou usar a palavra cidade. O quão longe vai o seu sonho, o quão longe vai o impacto que você quer causar nesse tempo, o que está no seu espírito, o que você quer ver. Número 1. Convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o número 1. Esta é a coisa número 1 que você deve querer ver nesta cidade. O convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, quando Jesus se referiu a isto, ele disse algo, ele não bem explicou, mas quando você estuda as Escrituras, descobre o que ele quis dizer, sabe? Quando ele se referiu a isso no Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 8, onde Jesus disse, quando ele, o Espírito de Deus, vier, convencerá o mundo, ele disse convencerá o mundo, ele vai convencer o mundo do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e vocês não mais me verão. E do juízo, ele diz, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Mas, olhe para isso, ele diz que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como é possível, então, que nessa cidade, o Espírito Santo está nessa cidade, mas os homens não estão convencidos do pecado, não estão convencidos da justiça, não estão convencidos do juízo? E você crê que tem o Espírito Santo? Há algo errado. Ele disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Convencê-los do pecado significa que o Espírito Santo os fará saber que eles não creram em Jesus Cristo. Ele vai acusá-los do pecado. Porque até que você creia e receba Jesus Cristo, você está em pecado. E os homens são convencidos em seus espíritos. Esse é o poder do Espírito Santo. É o ministério do Espírito Santo. Ele não disse que nós convenceríamos do pecado. É o Espírito Santo quem convence do pecado. Como nós temos pecadores ao nosso redor, todo dia, e não estamos vendo esse ministério do Espírito Santo, e ficamos confortáveis. Ele disse, ele os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Justiça, para que vejam a diferença entre pecado e justiça, e que entendam que certamente serão julgados, porque o príncipe desse mundo já está julgado. E entendam que Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados e nos dá justiça, e Satanás foi julgado, ou seja, condenado. Isso significa que qualquer um que fizer as suas obras será condenado, para que assim você tema o julgamento, até que você queira ver isso na sua cidade. Pode ser que você não veja as mudanças que deseja ver. E então, como você vai orar? Essa é a coisa número 1 que você deve observar. Se você não está vendo isso, seus olhos não devem estar secos. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Vá para o Salmo 119, verso 136.
Salmo 119, versículo 136. Leiam todos juntos. Ele diz: rios de águas correm dos meus olhos porque os homens não guardam a tua lei. Este é o espírito que nós devemos ter. Uma unidade com Deus. Entende? Unidade com Jesus Cristo, nos tornamos a expressão das emoções dele. Você entende? Já ouviu falar dos profetas de antigamente? Quando expressavam ira santa, expressavam a ira de Deus. As emoções de Deus são expressas através de nós. Ele diz: rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam tua lei. Quando você olha para a sua cidade, rios de água correm dos seus olhos? Ou você só quer que sua igreja seja grande? Você é verdadeiramente tocado por causa dos pecadores ao seu redor? Você ora pelo convencimento de pecadores, pelo Espírito Santo, para que sejam convencidos do pecado, da justiça e do juízo? Ou você só fica orando para que a sua igreja aumente? Há uma diferença. Há uma diferença, porque se você está orando por causa da vontade do Pai, então rios de águas correrão dos seus olhos porque não guardam a lei dele. Ele diz do pecado porque não creem em mim. Você quer ver um crescimento imparável? Você quer ver o verdadeiro ministério do Espírito Santo? Então deve se tornar a expressão das emoções dele. Tudo começa com estas emoções a respeito dos pecadores. O que ele pensa sobre pecadores? Ele quer destruí-los? Não! Ele morreu para salvá-los. Ele morreu para salvá-los. Como estamos com os olhos secos com tudo isso? É impressionante. É impressionante. Não existe tecnologia na intercessão. Não há tecnologia na oração, eu posso te assegurar. Não há dispositivos que te ajudem a orar. Tem certas coisas que não podem ser feitas por você como ministro de Deus que você tem que fazer. Ele diz: quando chamei Abraão, chamei só a ele. Quando Deus te chama e você tem que responder, a partir daquele ponto você entra sozinho. Nenhum dispositivo vai te ajudar agora, ninguém vai te ajudar agora. A partir do ponto que você fica diante de Deus, é entre você e ele. Existe um ponto a partir de onde ninguém mais passa, sabe? Quando estou indo para um encontro e alguns dos nossos irmãos que cuidam da segurança, outros pastores, quando vêm comigo, estamos juntos, sabe? Vamos todos juntos, mas quando chega a certo lugar, todo mundo para. E quando eles param e eu chego nos degraus da plataforma, eu digo: Senhor Jesus, agora todo mundo parou. É só você e eu. Eles podem me ajudar com tudo até que cheguemos àquele ponto. A partir dali, eles sabem. Eles foram até ali e dizem: pastor, agora é com você. E eu dou um passo adiante. E eu sei porque sei, porque sei, porque sei, que ninguém pode me ajudar agora, a não ser Deus. Quando se trata de oração, qualquer um pode te ajudar a escrever cartas, qualquer um pode te ajudar a gravar músicas, qualquer um pode te ajudar a ajeitar as cadeiras, a arrumar tudo, mas ninguém pode te ajudar quando se trata de oração, irmãos e irmãs. Ninguém. Ninguém. Ali é você e Deus. E você só pode trazer de volta para esse mundo aquilo que você vê com ele. Se você não vê nada, não tem nada para dar. Então a primeira coisa que você deve querer ver nas suas cidades é convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Vamos continuar na próxima sessão. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.